Eu sou Enzo e eu vou falar sobre execução no processo do trabalho, do tema do trabalho do professor Tiago. A execução é uma atividade jurisdicional essencialmente coercitiva que visa a satisfação do direito adquirido em juízo. Agora eu vou falar sobre a hipoteca judiciária e a execução indireta. O artigo 17 da Instrução Normativa 39/16 do TST prevê que, sem prejuízo, a inclusão do devedor no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Aplique-se as normas trabalhistas nos artigos 495, 517 e 782 do CPC, que trata, respectivamente, da hipoteca do protesto da decisão judicial e da inclusão do nome executado nos cadastros de inadimplentes. Agora eu vou falar um pouco sobre a competência. Cabe examinar a competência na execução trabalhista. Isso é, perante qual for o juízo que a execução deve ser processada na Justiça do Trabalho. Nos termos do artigo 877 da CLT, competente para a execução das decisões, o juiz ou presidente do tribunal que tiver conciliado ou julgado ou generalmente o dissídio. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as normas aplicáveis. Tendo em vista a possibilidade de omissão nas normas trabalhistas da CLT, a execução da Justiça do Trabalho deve ser primeiramente aplicadas a CLT e outras leis esparsas, de natureza processual, como a Lei 5.584 de 1970. Havendo omissão das leis, deve-se aplicar a Lei 6.630 de 1980, que atualmente disciplina a execução fiscal nos termos do artigo 889 da CLT. Mesmo assim, se persistir a omissão, devem ser aplicadas as normas relativas ao processo civil, com fundamento na CLT no artigo 769. Em relação à ordem preferencial nas penhoras de bens, deve-se aplicar o artigo 835 do CPC, conforme a previsão na CLT no seu artigo 882. Segundo o artigo 771, o parágrafo único do CPC aplica-se subsidiariamente à execução as disposições que regem o processo de conhecimento. Eu vou falar um pouco sobre a legitimidade ativa. No processo do trabalho, a execução deve ser promovida pelas partes, sendo permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo presidente do tribunal, apenas nos casos em que as partes não estão sendo representadas pelos seus advogados. Na questão de crédito previdenciário, a execução de ofício pelo juiz é um dever. A legitimidade ativa, segundo o artigo 878, é das partes. O credor em regra que dá início à execução, figurando como polo ativo na execução processual, com o objetivo de satisfazer o seu pedido, seu desejo perante o juízo. Na hipótese de execução fundada em título judicial, o legitimado ativo é aquele que deu início à ação juizada, na qual deu origem à sentença condenatória. Se o Ministério Público do Trabalho se o Ministério Público do Trabalho, que é se o autor da ação é de conhecimento do Ministério Público do Trabalho, esse detém legitimidade para a execução de condenação dela decorrente. Segundo o artigo 778 do CPC, dispõe que pode promover a execução forçada ao credor, a quem a lei confere título executivo. Pode promover a execução forçada ou nela prosseguir em sucessão ao exequente originário. Agora eu vou falar um pouco sobre a legitimidade passiva. A legitimidade passiva, em regra, é do devedor. O devedor expõe pelo seu patrimônio e não como antigamente de forma pessoal, como antigamente. Como uma exceção seria a prisão civil por questão de alimentos.
Segundo o artigo 789 do CPC, estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo restrições estabelecidas por lei. Vou falar um pouquinho sobre a fraude e a execução. A alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução. Agora vou falar um pouquinho sobre o título executivo. O título executivo é um documento, ou ato ou negócio jurídico, na qual a obrigação se materializa, permitindo e tornando adequado o processo de execução da ação ajuizada. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as modalidades de execução. A execução pode ser definitiva ou provisória. A execução definitiva é aquela sentença de estado julgado. Nesse caso, a execução pode prosseguir até os seus termos finais, visando a integralidade da satisfação do exequente. A execução fundada em título extrajudicial é definitiva. A execução provisória se funda em sentença impugnada mediante recurso na qual não foi atribuída o efeito suspensivo. Vou falar um pouco agora sobre as execuções de prestações sucessivas. As execuções de prestações sucessivas é prevista nos artigos 890 a 892 da CLT. As prestações sucessivas podem ser por tempo determinado ou por tempo indeterminado. Nas prestações sucessivas por tempo determinado, a execução pelo não pagamento de uma prestação deve compreender também as que lhe se sucederam. Tratando-se de prestações sucessivas por tempo indeterminado, a execução deve compreender inicialmente as prestações devidas até a data do ingresso na execução. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a execução de obrigação alternativa. Vou falar um pouco agora sobre a execução de obrigação alternativa. Efetivamente, nos termos do artigo 325 do CPC, o pedido é alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Agora eu vou falar um pouco sobre a execução de obrigação de fazer e de não fazer. Se baseando no artigo 536 do CPC e 814 do CPC. E segundo o artigo 497 do CPC, na ação que tem como objetivo a prestação de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, deve conceder a tutela específica ou determinar providências que assegure a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Agora eu vou falar um pouco sobre a execução de entregar, a execução de obrigação de entregar coisa. O artigo 3º, inciso 13 da Instrução Normativa 39/16 do TST, prevê que se aplica o processo do trabalho em face de omissão e de compatibilidade nos artigos 536 a 538 do CPC, sobre o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Agora eu vou falar um pouco sobre a execução de obrigação de pagar a quantia certa. Essa tipo de execução basicamente tem como objetivo o pagamento do valor em dinheiro. A execução por quantia certa se realiza pela expropriação de bens do executado, ressalvadas execuções especiais no artigo 824 do CPC. Vou falar agora um pouco sobre os embargos à execução. Os embargos à execução têm como objetivo distinguir a execução, mais especificamente de desconstituir o título do título executivo e de declarar a inexigibilidade da obrigação, ou mesmo a nulidade da execução. Agora eu vou falar um pouco sobre a impugnação do exequente. O exequente também pode apresentar impugnação no caso de decisão de liquidação, se não tiver ocorrido o caso de preclução previsto no artigo 879, inciso 2º da CLT. Vou falar um pouco agora sobre os embargos de terceiros. Os embargos de terceiros têm como natureza de ação normalmente possessória, com eficácia constituída negativa.
A sua disciplina é estabelecida nos artigos 674 a 681 do CPC. Os embargos de terceiros. Os embargos de terceiro têm como fundamento exclusivo a posse, podendo ser também a propriedade, como observa nos artigos 674, 677, 678 e 681. Na Justiça do Trabalho, o ajuizamento de embargo de terceiro é mais frequente na execução. Agora eu vou falar um pouco sobre a penhora de créditos. Pode ocorrer a penhora de créditos, de penhora de cotas ou ações de sócios, penhora de estabelecimento de empresa e de semoventes, e penhora e percentual de faturamento da empresa, penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel, mais de uma penhora sobre o mesmo bem, também pode ocorrer. Na parte de mais de uma penhora sobre o mesmo bem, a execução se realiza no interesse do exequente que adquire pela penhora o direito de preferência sobre os bens penhorados. Recaindo mais de um penhor sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Em uma execução trabalhista, os bens impenhoráveis são aqueles que a lei protege para garantir a subsistência do devedor, como salários, aposentadorias, pensões e poupanças de até 40 salários mínimos. Já os bens penhoráveis incluem dinheiro, veículos, imóveis e bens móveis em geral, como ressalva de que ferramentas essenciais para o trabalho são impenhoráveis. Pode ocorrer também a penhora sobre bem hipotecado. Um bem hipotecado pode ser penhorado na execução trabalhista, mas o credor hipotecário tem o direito de preferência no recebimento. Isso significa que, em caso de leilão de imóvel, o valor arrecadado será primeiramente usado para quitar a dívida da hipoteca. Se houver saldo, ele será destinado aos credores trabalhistas. Vou falar um pouco agora sobre a avaliação do bem penhorado. É realizado pelo oficial de justiça quando pela apreensão do bem, inclusive para que se possa verificar a quantia do juízo com fundamento no artigo 7º, inciso 5º da Lei 6.830 de 1980. Vou falar um pouco agora sobre a arrematação. A arrematação é um ato público que tem como objetivo a expropriação de bens para a satisfação do direito do credor, previsto no artigo 888 da CLT e 825, inciso 2º do CPC. Vou falar um pouco agora sobre a adjudicação. A adjudicação é um ato processual pela qual se transfere a propriedade do bem penhorado para o patrimônio do exequente, ou, entre aspas, do credor. E tem a remissão. A remissão da execução significa o resgate dos bens penhorados pelo qual o executado com o valor do pagamento devido. Vou falar um pouco agora sobre a execução de contribuições previdenciárias. Quanto à execução de contribuições previdenciárias, como estudado anteriormente, compete à Justiça do Trabalho executar de ofício as contribuições sociais previstas no artigo 195, inciso 1º-A e inciso 2º, e seus créditos legais decorrentes das sentenças que proferir. Vou falar um pouco agora sobre a execução contra a Fazenda Pública. A execução de obrigação de pagar a quantia certa contra a Fazenda Pública apresenta disciplina própria, por conter diversas peculiaridades. Os bens públicos, em regra, são inalienáveis e, portanto, impenhoráveis. Por isso, a Fazenda Pública não é citada para pagar dívida ou garantir a execução sob pena de penhora de seus bens. Vou falar um pouco agora sobre a execução contra a massa falida. Nos casos de falência e recuperação judicial da empresa, atualmente disciplinados na Lei 11.101 de 2005, cabe verificar como se realizar a execução do crédito trabalhista. Defende-se o entendimento de que a ação trabalhista em fase de massa falida deve prosseguir na Justiça do Trabalho, somente até a conclusão da liquidação do crédito trabalhista. Portanto, esse foi o meu trabalho sobre a execução do processo de trabalho. Ainda é muita coisa, mas eu consegui fazer um resumo sobre tudo. Então,